O egrégio Tribunal Pleno reúne-se neste momento em sessão solene sob a presidência da excelentíssima desembargadora Gisele Pereira Alexandrino, presidente, para a posse do excelentíssimo juiz Amarildo Carlos de Lima, nomeado mediante promoção pelo critério de merecimento ao cargo de desembargador do Tribunal Regional do Trabalho da 12ª Região, na vaga decorrente da aposentadoria da excelentíssima desembargadora Sandra Márcia Bandeira. Solicito a todos que recebam em pé os excelentíssimos desembargadores e o representante do Ministério Público do Trabalho. De ordem da excelentíssima desembargadora presidente, convido o excelentíssimo doutor Valtuir Menegoto, secretário-geral, neste ato representando a presidência da seccional da Ordem dos Advogados do Brasil de Santa Catarina, para compor a mesa. Registro ainda que as autoridades presentes nesta solenidade serão nominadas após o pronunciamento do excelentíssimo desembargador Amarildo Carlos de Lima. Convido a excelentíssima desembargadora Maria Helena Migliorini para conduzir ao recinto o excelentíssimo juiz Amarildo Carlos de Lima. Convido os presentes para ouvir o hino nacional.
Amarildo Carlos de Lima para prestar o compromisso do seu cargo. Prometo desempenhar bem e fielmente os deveres e atribuições do cargo de desembargador do trabalho do Tribunal Regional do Trabalho da 12ª Região, cumprindo e fazendo cumprir a Constituição e as leis da República. Solicito ao secretário do Tribunal Pleno que proceda à leitura do termo de compromisso e posse do excelentíssimo juiz Amarildo. Termo de compromisso e posse do excelentíssimo doutor Amarildo Carlos de Lima no cargo de desembargador do Tribunal Regional do Trabalho da 12ª Região. Aos 16 dias do mês de fevereiro do ano de 2012, na sala de sessões do Tribunal Regional do Trabalho da 12ª Região, situo a rua Esteves Júnior, número 395, nesta cidade de Florianópolis, estado de Santa Catarina, perante a excelentíssima desembargadora presidente Gisele Pereira Alexandrino, o excelentíssimo senhor Amarildo Carlos de Lima, juiz titular da 6ª Vara do Trabalho de Florianópolis, toma posse e entra em exercício no cargo de desembargador do Tribunal Regional do Trabalho da 12ª Região por merecimento, mediante decreto de 24 de janeiro de 2012, da excelentíssima senhora Presidenta da República, Dilma Rousseff, publicado no Diário Oficial da União em 25 de janeiro de 2012, seção 2, a página 2, em vaga decorrente da aposentadoria da desembargadora Sandra Márcia Vanbier. Apresentou a declaração de bens e demais documentos exigidos por lei. Presta-me empossado, neste ato, o compromisso de desempenhar bem e fielmente os deveres do cargo, cumprindo e fazendo cumprir a Constituição e as leis da República. E para constar, Vera Lúcia Junques Natividade, assistente administrativo, lotada, no Serviço de Promoção e Acesso de Pessoal, digitou o presente termo, que vai subscrito por mim, Roberto Carlos de Almeida, secretário do Tribunal Pleno, e assinado pela excelentíssima desembargadora presidente e pelo empossado. Convido o excelentíssimo juiz para assinar o termo de compromisso e posse. Neste momento, cumprindo o disposto nos parágrafos 1º e 2º do artigo 2º da Resolução Administrativa número 58/2003, a excelentíssima desembargadora Gisele Pereira Alexandrino, presidente, entrega a faixa e a insígnia da Ordem Catarinense do Mérito Judiciário do Trabalho ao excelentíssimo desembargador Amarildo Carlos de Lima. De ordem da excelentíssima desembargadora presidente, convido a excelentíssima desembargadora Maria Aparecida Caetano para conduzir o excelentíssimo desembargador Amarildo Carlos de Lima à sua cadeira.
ao excelentíssimo desembargador Edson Mendes de Oliveira para falar em nome do Tribunal. Excelentíssima desembargadora Gisele Pereira Alexandrino, presidente desse tribunal, excelentíssimas autoridades presentes, colegas desembargadores e juízes de primeiro grau, servidores, excelentíssimo desembargador Amarildo Carlos de Lima, senhoras e senhores. É com muita honra e alegria que, em nome do tribunal, faço a saudação ao colega que hoje toma posse como desembargador deste tribunal, Amarildo Carlos de Lima. Conheço o colega Amarildo desde 1990, pois coincidiu a sua posse naquele ano, como juiz substituto, com a minha promoção a juiz titular, ambos em Joinville. Desde então, mantemos uma harmônica convivência profissional e pessoal que já ultrapassa 2 décadas. O colega Amarildo é daquelas raras pessoas que conseguem aliar alta competência técnica, fruto de grande inteligência e árduo trabalho, com simplicidade, de modo que conquista a todos que com ele têm contato mais estreito. Apenas para ilustrar o seu brilho profissional, devo dizer que quando se submeteu a concurso para juiz do trabalho substituto, o agora desembargador Amarildo foi aprovado em São Paulo, no Paraná e aqui em Santa Catarina, tendo optado, para a felicidade nossa, por este belo e acolhedor estado. É especialista e mestre em Direito, professor universitário e possui artigos e obras jurídicas de relevo publicados. Há longos anos vem atuando como juiz substituto nesse tribunal e tem colaborado com a administração do TRT em diversas áreas, dentre elas a Escola Judicial, onde atuou como vice-diretor. No aspecto pessoal, é pessoa de fácil trato, acessível, sem nenhuma afetação em decorrência das relevantes funções exercidas, o que o faz querido por onde passa. Natural de Ponta Grossa, no Paraná, é oriundo de família modesta e numerosa, e desde a adolescência ingressou no mercado de trabalho, exercendo as funções de contínuo, auxiliar de laboratório, compensador e auxiliar de carteira de cobrança. Fez o primeiro grau em escola pública e o segundo em escola particular, mas com auxílio de bolsa de estudos. Trabalhava durante o dia e estudava à noite. Após formar-se em Direito pela Universidade Estadual de Ponta Grossa, advogou por 2 anos e, em seguida, mediante aprovação em concurso público, exerceu, já aqui em Santa Catarina, as funções de técnico judiciário e oficial de justiça, lotado em Mafra. Constituiu família ao lado de Roseli Dúzida de Lima, com a qual tem 2 filhos, Milane e Edsel, ambos acadêmicos de Direito, seguindo o belo exemplo do pai. Por isso tudo, é que estamos todos aqui, nesta sessão solene, desembargadores, juízes, amigos e familiares, para aplaudir o nosso mais jovem desembargador, Amarildo Carlos de Lima, a quem damos as nossas boas-vindas, desejando-lhe muito sucesso nesta nova fase de sua brilhante carreira profissional. Muito obrigado. Cedo a palavra ao excelentíssimo doutor Egon Kerner Júnior, procurador-chefe da Procuradoria Regional do Trabalho da 12ª Região. Excelentíssima senhora desembargadora Gisele Pereira Alexandrino, presidente do Egregio Tribunal Regional do Trabalho da 12ª Região, em nome de quem saúdo as demais autoridades que compõem a mesa. Magistrados, advogados, servidores, senhoras e senhores, excelentíssimo senhor desembargador Amarildo Carlos de Lima, o Tribunal Regional do Trabalho, 12ª Região, nesta sessão, o recebe como novo integrante. Os membros do Ministério Público do Trabalho, nesse momento significativo para os jurisdicionados e para a sua carreira, esperam que a trajetória de Vossa Excelência, como magistrado de segunda instância, dignifique ainda mais a justiça do trabalho, com a demonstração de respeito às instituições, atuação firme e serena, sensibilidade à causa social e a atenção aos anseios dos que aguardam a prestação da tutela jurisdicional e clamam por justiça. Contarmos
com um desembargador que se especializou na área da ação civil pública, principal instrumento de atuação do Ministério Público do Trabalho, junto à Justiça do Trabalho, é muito alentador. Em primeiro lugar, por podermos contar com conhecimento técnico diferenciado. E depois, por ter escolhido tal tema como objeto de estudo, já demonstra a preocupação de empossando com as causas coletivas, com a perspectiva de soluções gerais e não apenas as pontuais. Não há necessidade de repetirmos os elogios já feitos a Vossa Excelência, mas também relembro, como relembrávamos há pouco, que nos conhecemos em Porto Leão, minha cidade natal, eu recém-empossado procurador do trabalho, e Sua Excelência iniciando na carreira de juiz do trabalho. E desde o início, tenho certeza, houve uma dileta afeição entre nós, e nas diversas vezes que tivemos oportunidade de apresentarmos causas pelo Ministério Público à Sua Excelência, as respostas sempre foram as melhores possíveis. A sociedade espera que os juízes do trabalho tomem suas decisões sob a ótica dos princípios constitucionais fundamentais. Todas as leis devem ser interpretadas a partir desses princípios e com eles ser concetâneos. A cidadania, a dignidade da pessoa humana, os valores sociais do trabalho e da livre iniciativa devem dar norte ao aplicador do direito. A justiça deve se abrir às soluções coletivas dos conflitos, às soluções de massa, especialmente a trabalhista. O Poder Judiciário, o Ministério Público do Trabalho, os juízes do trabalho e os procuradores do trabalho temos os mesmos propósitos e deveres, apenas com diferentes formas de atuação. O Ministério Público do Trabalho somente verá alcançada a finalidade que a Constituição lhe conferiu se obtiver da Justiça do Trabalho respostas satisfatórias aos conflitos que lhe apresentar. Por sua vez, a Justiça do Trabalho terá a grandeza que lhe foi outorgada pela Carta Magna se o Ministério Público cumprir o seu dever, apresentando-lhes as lides para serem julgadas. Se o Ministério Público se omitir, grande gama de relevantes questões deixarão de ser apreciadas pelos juízes do trabalho. Questões que dizem respeito à dignidade da pessoa humana, ao acesso dos portadores de deficiência ao mercado de trabalho, ao trabalho infantil, ao trabalho escravo, à saúde do trabalhador, à discriminação e à moralidade pública. Assim somos juízes, procuradores e advogados, guardiães da Constituição. Devemos dar respostas ao povo que tem direito à dignidade, à igualdade. Respostas aos discriminados, impedir os assédios, condenar os exploradores do trabalho escravo e do trabalho das crianças. Condenar os que não se importam com a vida e a saúde de seus trabalhadores. Garantir, enfim, que o trabalho seja fonte de dignidade para as pessoas. São estes os encargos que, na ótica do Ministério Público, lhes são acometidos. E temos certeza que deles muito bem se desincumbirá Vossa Excelência. Com essas breves palavras, faço o registro da honra em representar a instituição do Ministério Público do Trabalho nessa sessão, para fazer esta saudação, nesse ato de posse, externando votos de que Vossa Excelência se realize pessoalmente e que os anos que passará nesse tribunal sejam dos melhores de sua vida. Concedo a palavra ao excelentíssimo doutor Valtoir Meregoto, secretário-geral da Ordem dos Advogados do Brasil, seccional de Santa Catarina. Excelentíssima Senhora, desembargadora Gisele Pereira Alexandrino, presidente do Tribunal Regional do Trabalho da 12ª Região de Santa Catarina, digno procurador do Trabalho do Ministério Público. Atendo não a ordem, mas a solicitação protocolar de que todas as autoridades serão nominadas ao final, mas quero cumprimentar os conselheiros da Ordem dos Advogados aqui presentes, o presidente
o Instituto dos Advogados, do CAUM, os advogados, advogadas, funcionários da casa, senhores desembargadores, senhoras desembargadoras deste egrégio Tribunal do Trabalho, e vi com muita alegria, coincidentemente, que em 1990 eu compunha a comissão de julgamento, a banca de julgamento para o concurso de juiz do trabalho. E tive a alegria de ver entre aqueles, muitos hoje aqui já desembargadores desse egrégio tribunal, inclusive o Impossando, que foi aprovado naquele concurso em que eu fazia parte da banca representando a ordem, e hoje estou aqui representando a ordem e ele tem me postado desembargador desse egrégio tribunal do trabalho. É uma dupla satisfação pessoal. A Ordem dos Advogados do Brasil, a seção de Santa Catarina, o seu presidente, Paulo Roberto de Boga, que por motivos profissionais a serviço dos advogados catarinenses, se encontra cumprindo compromissos da entidade previamente agendados, Excelência, por várias cidades do Estado. Porém, se fazem presente nessa solenidade por esse que vos fala, na qualidade de secretário-geral da Ordem dos Advogados do Brasil, seção de Santa Catarina. E o faz também em nome de todos os advogados de Santa Catarina, mormente dos advogados que militam na Justiça Especializada do Trabalho. Senhora desembargadora presidente, a OAB não poderia deixar de comparecer à solenidade de posse do desembargador Amarildo Carlos de Lima, a quem calorosamente cumprimentamos. Não somente pela consideração que tem ao magistrado impostado, mas a toda a corte, à vista das várias visitas que fazem as elevadas autoridades deste egrégio tribunal, as solenidades marcantes da OAB em nossa sede nesta capital e nas sedes das subseções por todo o estado catarinense. O entrelaçamento entre a OAB catarinense e a Justiça Especializada do Trabalho no nosso estado sempre foi marcada pelo espírito público e republicano, adepto do conforto e assimilação e mão dupla de todas as possibilidades ao alcance dos dirigentes para facilitação das reivindicações feitas pelos advogados em nome próprio ou de seus clientes, com os processos e as causas a julgar por parte dos magistrados, não somente nas questões adjetivas, mas também substantivas dos direitos pleiteados. Solenidade como desta tarde e noite aqui realizada merece reflexão, não apenas pelo seu conteúdo solene, burocrático, protocolar, necessário e constitucional, vai além pelo seu conteúdo pacificador. Oportunidade onde mais um julgador se alinha e cerra fileiras com os demais embargadores na corte na busca da sonhada paz social. Esta a questão principal na busca da felicidade do homem. É certo dar a cada um o que tem direito, faz parte da iluminada decisão do juiz. Mas jamais olvidando que a justiça não existe onde não há plena liberdade. Alinhado na prova, penso, não deve o julgador desprezar o bom senso. Algumas vezes há mais bom senso numa única pessoa do que numa multidão. E não raro, o magistrado se depara em circunstâncias como essa. Claro que não cabe à OAB ou a este modesto advogado vir à tribuna teorizar. Mas o movimento social, as aspirações das massas, a liberdade da imprensa no cotidiano, são cenários que não podem passar despercebidos. Não podem passar despercebidos das autoridades e dos segmentos da sociedade que têm a responsabilidade de manter o equilíbrio entre as forças do capital e do trabalho, no sentido de oportunizar o trabalho de forma honesta, humana e exemplar.
A Ordem dos Advogados do Brasil, a seccional de Santa Catarina, parabeniza este egrégio tribunal por esta sessão solene de posse e aplauda os desembargadores que acompanham e, neste momento em especial, ao desembargador Amarildo Carlos de Lima, empossado na oportunidade, para que seja iluminado na árdua tarefa de fazer justiça. Tenho, excelentíssimos desembargadores, que compõem este egrégio Tribunal de Justiça da 12ª Região, a certeza que os advogados catarinenses não contarão com seu apoio e sua inteligência a serviço das necessidades, atitudes, mobilização e reivindicações fundamentais ao aprimoramento das altas funções da Justiça do Trabalho em Santa Catarina. Muito obrigado. Ao excelentíssimo desembargador Amarildo Carlos de Lima. Excelentíssima senhora desembargadora presidente, doutora Gisele Pereira Alexandrino, excelentíssimo representante do Ministério Público do Trabalho, doutor Egon, excelentíssimo doutor Valtuir Menegoto, representando aqui a OAB. Colegas do tribunal, colegas juízes de primeiro grau, juízes titulares, substitutos, advogados, acadêmicos de direito, senhoras e senhores, meus amigos. Penso que mais do que nunca posso dizer que estou entre amigos, depois dos relatos feitos pelo Dr. Egon e pelo Dr. Menegoto, amigos de alguma data, um conhecido de Porto União da Vitória e o Dr. Menegoto, que tive a honra de ter como avaliador na prova do concurso, do terceiro concurso para juiz do trabalho substituto do Tribunal Regional do Trabalho em 1990. Senhoras e senhores, chegar ao cargo de juiz do trabalho de um tribunal regional, hoje desembargador, sabidamente não é uma tarefa das mais fáceis. Exige muita disciplina, persistência e abnegação. Assim sabem bem os meus pares e colegas que labutam nas inúmeras varas do trabalho pelo Estado catarinense e pelo nosso vasto Brasil. Assim tenho por testemunhas servidores, familiares e causídicos com os quais tivemos a oportunidade de dividir nosso cotidiano. Por isso, peço a permissão para rapidamente fazer uma pequena digressão daquilo que vivi e senti em 2 décadas de judicatura, na passagem entre as diversas varas do trabalho do Tribunal Regional do Trabalho de Santa Catarina. Era uma terça-feira, 4 de setembro de 1990, e juntamente com outros 6 colegas tomamos posse como juízes do trabalho substitutos, aqui neste mesmo plenário. Era o fechamento de uma longa etapa de concursos e o começo de uma nova caminhada a ser explorada. Ansiosos, tomamos rumos diferentes, Jaraguá do Sul, Chapecó e Joinville. Tive a felicidade, então, junto com os colegas Nadal e Barros, de ser designado para a cidade de Joinville, que, como as demais, era quase uma desconhecida. Superados os primeiros obstáculos, desde a localização da então sede das Juntas de Conciliação e Julgamento de Joinville, até o local para se estabelecer, começamos a nova caminhada que hoje é coroada com a honrosa nomeação e posse para o cargo de desembargador do trabalho do Tribunal Regional de Santa Catarina. Joinville, cidade das flores e dos príncipes, carinhosamente e com justiça chamada pelo colega Barros de Cidade das Princesas, logo encantou. Como não podia ser diferente, nem tudo foram flores, e por vezes os problemas pareciam sobrepor todas as nossas forças. Nessa hora, a família, os amigos, a busca pela compreensão, o bom humor
o amor pelo trabalho e a vocação pela carreira são imprescindíveis. Os tempos eram outros. Não tínhamos telefone celular, TV a cabo e ainda tocavam os antigos vinis. O presidente da República, recentemente eleito e logo deposto. A sociedade clamava por mais liberdade e a inflação insistia em corroer salários e agravar o problema social. Informática era algo distante, quase coisa de elite, e, capitaneados pelos colegas Faccioli, Chedid e Humberto Rufino, um grupo de aproximadamente 20 juízes adquiriram, em 10 parcelas, as primeiras máquinas computadorizadas utilizadas no judiciário trabalhista catarinense. Agora, os tempos são outros, e faz pouco tivemos a oportunidade de inaugurar a primeira unidade judiciária do país a tratar do processo eletrônico. Ultrapassada a primeira etapa, o destino nos levou, como titular, para as cidades de Jaraguá do Sul, Porto União da Vitória, como assim é conhecida, São Bento do Sul, a cidade dos móveis, São José e Florianópolis, a nossa Ilha da Magia. Cada local com suas virtudes e particularidades nos fez crescer, compreender e respeitar as diferenças. Por não apreciar despedidas, procurei sempre sair à francesa, mas com o sentimento do dever cumprido e de que as coisas acontecem no seu devido tempo. Existe hora de chegar e hora de partir. Hoje, deixo a primeira instância trabalhista com o mesmo sentimento. Penso que cumpri o meu dever e uma nova etapa me espera. E ainda lembro as palavras do então decano ao recepcionar a equipe de novos administradores deste mesmo regional. O novo sempre vem. E com o mesmo sentimento, penso que o novo por si não é melhor nem pior. Nós é que o faremos melhor ou pior. Assim, se ao longo da vida profissional aprendi que a justiça comutativa tem pelo menos dois lados, a busca pela justiça distributiva será sempre o ideal a ser alcançado. E a sociedade brasileira conta com o nosso trabalho nessa luta infindável. E como já afirmara Platão, o que comete a injustiça sente-se mais desgraçado do que aquele que a sofre. Fazer o nosso melhor é o que podemos, e uma vez a flecha lançada não tem mais volta. Afinal, se a nossa sociedade e o mundo passam por turbulências, nessa linha não podemos esquecer que o trabalho sem o capital é pouco produtivo, mas o capital sem o trabalho é mera especulação. E, se capital e trabalho, no primeiro momento, podem ter interesses divergentes, denotando um conflito latente, precisam caminhar, senão em perfeita simbiose, com um mínimo de harmonia. Isso é civilização. Isso é a busca de uma sociedade justa. E o trabalho, juntamente com a educação, são os seus pilares. Não por acaso, os países hoje citados como modelos firmaram há tempos suas bases no binômio trabalho e educação para superar as suas deficiências e construir uma sociedade mais justa, igualitária e feliz. Certamente podem dizer que isso, debaixo da linha do Equador, é apenas um sonho, um ideal. Mas lembro aqui as palavras de Coelho Neto ao afirmar que envelhecer é passar da mocidade, é perder de vista a esperança, é descer do sorriso, é esquecer o ideal. Pois que envelheçamos sem perder a esperança, o sorriso e os nossos ideais. Assim, deixo a primeira instância da magistratura trabalhista catarinense e sigo para compor de forma permanente esta corte regional, com a consciência do dever cumprido e, ao mesmo tempo, rogando escusas pelas faltas que certamente ocorreram. Entretanto, é imprescindível dizer que, se alcançamos algum sucesso na vida, certamente isso decorre da cooperação de muitas pessoas. Ninguém nasce juiz, desembargador, ministro ou presidente da República. É uma condição que traçamos ao longo da nossa caminhada. Com efeito, cabe aqui um primeiro agradecimento ao Criador Universal, a quem atribuo nossa existência.
Aos meus familiares, meu pai aqui presente, minha mãe já falecida, meus irmãos, cunhados, primos e sobrinhos. Com a numerosa família, aprendi a perseverança, a disciplina, o sentido coletivo. Aprendi que dignidade e trabalho quase sempre caminham juntos. Aos meus professores, com eles aprendi que a escola é o complemento da família. Com eles passamos a ser pessoas melhores. Sem a família e sem a escola, a construção da cidadania fica muito mais distante. Aos amigos, com eles aprendi o sentido de comunidade e que não é possível uma vida razoável sem amigos. E que amigo, por vezes, se sente na obrigação de descortinar aquilo que não se quer ver. Aos colegas de trabalho, dividindo as dificuldades e alegrias de um mesmo universo profissional, aprendi que a carga dividida se torna mais leve e a alegria dividida é multiplicada. Incluo aqui colegas da advocacia, então no estado do Paraná, servidores, em especial de Joinville, Jaraguá do Sul, 8 União da Vitória, São Bento do Sul, São José, Florianópolis e do TRT de Santa Catarina, com os quais convivi nesses últimos 20 anos, em especial Cláudio Paiva Nascimento e Cassi Carvalho Salles, meu primeiro e a última diretora de secretaria. Incluo também colegas da então Junta de Conciliação e Julgamento de Mafra, com os quais, ladeados, compartilhei momentos produtivos, profissionalmente e de grande companheirismo. Na mesma linha, agradeço aos colegas juízes, minhas juízas titulares, Dora Leonor de Brito, saudosa memória, e Denise Zanin, mulheres de muita fibra. Colegas juízes substitutos, em especial aqueles com os quais tive oportunidade de trabalhar mais proximamente. Walter Túlio, Silvio Bacheche, Sandra Silva Santos, Patrícia Santana, Miriam D'Agostino, Valquíria de Lima Bastos, Julieta Correia Malfucci, Ana Letícia e Paulo Jacon. Aos colegas desportistas que fazem da nossa convivência exemplo de congraçamento, agradeço também. Agradeço ainda aos colegas juízes titulares e membros da Corte Regional, com quem tenho aprendido muito, seja no aspecto jurídico ou da convivência. Agradeço ainda aos senhores advogados, partícipes na distribuição da justiça, na compreensão de que a instrumentalidade processual será sempre utilizada na prevalência do bem maior da vida. Ainda no rol dos colegas de trabalho, agradeço às instituições de ensino que me acolheram, seja como aluno ou como professor. Universidade Estadual de Ponta Grossa, Escola das Amátrias do Paraná e de Santa Catarina, Associação Catarinense de Ensino, a CE de Joinville, Universidade da região de Joinville, Univille, FURB de Blumenau, Universidade do Vale do Itajaí, Univale e Complexo de Ensino Superior de Santa Catarina, SESUSC. Agradeço a todos aqueles que viabilizaram a minha nomeação, junto à Presidência da República, autoridades constituídas, entidades sindicais, profissionais econômicas, pessoas físicas e as mais diversas agremiações da nossa sociedade organizada. Finalmente, volto a agradecer aos meus familiares, agora na pessoa da minha esposa e sempre companheira Roseli Nusa de Lima e filhos Milane Nusa de Lima e Edsel Nusa de Lima. Afinal, são eles que mais de perto viveram todos esses anos e acompanharam a luta diária num trabalho que procurou ser disciplinado, contínuo e abnegado. Foi do seu convívio as tantas horas roubadas, mas a compreensão, a tolerância, a cumplicidade e o amor incondicional tudo supera. Para encerrar, deixo aqui para reflexão o pensamento de Calamandrei. O juiz é o direito tornado homem. Na vida prática, só desse homem posso esperar a proteção prometida pela lei sob uma forma abstrata. Só se esse homem souber pronunciar
a meu favor a palavra justiça, poderei certificar-me que o direito não é uma promessa vã. Que Deus nos ilumine na caminhada que hoje se inicia. Obrigado. A excelentíssima desembargadora presidente do Tribunal Regional do Trabalho da 12ª Região, Gisele Pereira Alexandrino, registra e agradece a presença das seguintes autoridades. Excelentíssimo senhor juiz Nelson Maia Peixoto, neste ato representando a presidência do Tribunal Regional Eleitoral de Santa Catarina. Excelentíssimo senhor primeiro-tenente Paulo César Jimenez Júnior, neste ato representando o comando da 14ª Brigada de Infantaria Motorizada. Excelentíssimo senhor procurador Vanderlei Godoy Júnior, neste ato representando o reitor da Universidade do Vale do Itajaí. Excelentíssimo senhor doutor Prudente José Silveira Mello, diretor-presidente do CESUSC, Complexo de Ensino Superior de Santa Catarina. Excelentíssimo senhor coronel Calixto Facchini, neste ato representando o Comando Geral da Polícia Militar do Estado de Santa Catarina. Ilustríssimo senhor doutor Juarez de Souza Medeiros, delegado da Polícia Civil, neste ato representando o delegado-geral da Polícia Civil do Estado de Santa Catarina. Excelentíssimo juiz José Carlos Kilzer, presidente da Associação dos Magistrados do Trabalho da 12ª Região, Amatra 12. Excelentíssimo Dr. Carlos Adilson Silva, juiz de 2º grau do Tribunal de Justiça de Santa Catarina. Excelentíssimos senhores desembargadores aposentados do Tribunal Regional do Trabalho da 12ª Região, doutora Ione Ramos, doutor Humberto Grilo e doutor Carlos Alberto Godoy Ilha. Excelentíssimos senhores juízes titulares das varas do trabalho de Santa Catarina. Excelentíssimos senhores juízes do trabalho substituto da 12ª Região. Excelentíssimos senhores juízes da Justiça do Trabalho aposentados. Excelentíssima senhora doutora Kathleen Urban Knudsen Vicari, procuradora-chefe substituta da Procuradoria da União em Santa Catarina, neste ato representando o Procurador-Geral Regional da 4ª Região. Excelentíssimos senhores procuradores. Ilustríssimo senhor João Zanetti de Luca, superintendente regional do Banco do Brasil de Santa Catarina. Ilustríssimo doutor Felipe Irã Borba Caliendo, presidente da Associação Catarinense de Advogados Trabalhistas. Excelentíssimo senhor doutor Alexander Lickman Gerente, presidente da Comissão Estadual de Direito do Trabalho da OAB de Santa Catarina. Ilustríssimo senhor doutor Sidney Guido Carlin, presidente do Instituto dos Advogados de Santa Catarina. Ilustríssimo senhor Sérgio Luiz Uliano, gerente-geral da Agência Setor Público do Banco do Brasil de Santa Catarina. Ilustríssimo senhor Eduardo Antônio Mandrich, gerente da Caixa Econômica Federal, agência TRT 12, Santa Catarina. Ilustríssimos senhores representantes de entidades de classe, demais autoridades presentes, senhores advogados, senhores servidores, senhoras e senhores. Convido os presentes para ouvir o hino de Santa Catarina.
Solicitamos aos presentes que permaneçam em seus lugares e, por gentileza, aguardem para que o empossado seja cumprimentado primeiramente pela excelentíssima desembargadora presidente e as autoridades que compõem a mesa, bem como pelos excelentíssimos desembargadores desta corte. Logo após, as demais autoridades e os excelentíssimos juízes de primeiro grau, seguidos dos familiares e dos convidados. Declaro encerrada a sessão solene.